Bom dia, meu povo! Hoje é sábado, tá? Hoje é 3 de agosto. E diferente dos outros vídeos, quando eu falo com vocês de manhã, eu tô sempre muito cansada. Esse final de semana eu peguei uma quantidade bem menor de bolos. Minha gente, foca nesse cabelo que eu alisei minha raiz. Eu não tenho cabelo cacheado, meu cabelo é levemente ondulado. Mas aí eu gosto de dar uma cauterização porque eu não faço escova, eu tenho um pavor de fazer escova. Então, normalmente, eu só lavo meu cabelo e sigo minha vida, né? Como eu também vivo com o cabelo muito preso, né? Então, quando eu lavo, ele fica assim, ó. E eu tenho um cabelão, tá? Então, eu dei uma cortadinha. Aqui é tudo cabelão. Minha irmã tem um cabelão, Mirelle. Minha filha tem um cabelo, assim, enorme. Muito cabelo também, bem parecido com o meu. Mas voltando, né? Porque esse cabelo, quando a pessoa tá bonita, a gente fica mais feliz. Ontem eu dormi cedo, fiz bolo, eu faço bolo todos os dias. Amanhã tem bolo, mas é pouquinho, tá, pessoal? Eu vou cobrir um bolo hoje, vou passar a tarde descansando, amanhã também. Então vou gravar pra vocês um bolo de ursinho, de novo, né? Porque às vezes coincide aparecer bastantes encomendas do mesmo tema. E aí eu vou gravar só ele mesmo, então eu vou gravar ensinando tudo melhor, né? Sem acelerar tanto o vídeo pra quem reclama, gente. Mas se eu não acelerar, a maioria não assiste. E aí meu vídeo cai muito, né, no tempo de visualização e acaba que isso me atrapalha um pouco. E eu tô tentando crescer nessa plataforma. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreve, deixa o like já agora de início e vamos fazer um bolinho bem lindinho, tá? Dessa vez, pessoal, nós vamos começar pela escada, tá? Porque eu tô fazendo esse bolo no mesmo dia da entrega. Eu vou utilizar esse pó que eu mostrei pra vocês, pó pra merengue, né? Merengue Power. E CMC, porque tava chovendo. À noite eu tinha feito a escadinha, mas ela amanheceu do mesmo jeito, sem ter secado. E aí eu optei por desmanchar e refazer, colocando bastante pó pra merengue e bastante CMC, assim ela vai secar tranquila, tá? Utilizei o marcadorzinho de tronco, né? Esse marcadorzinho de tronco, de madeirinha, e vou cortando duas faixinhas, né, maiores para ser a escada e as partezinhas do meio. Aí é de acordo com o tamanho que você quiser, né? Vai medindo, vai vendo direitinho se tá de acordo para o tamanho do teu bolo e depois é só colar as partezinhas com água. Na referenciazinha de uma marcaçãozinha, né? Como se fosse... Tinha uma marcaçãozinha, então eu colei, depois que eu colei eu fiz a marcaçãozinha com uma estequinha. Pode não parecer, pessoal, mas eu passo água e eu aperto, tá? Direitinho pra ficar bem coladinho, não ficar caindo. E a marcaçãozinha eu tô fazendo agora com a estequinha que eu falei. E esse foi o resultado, ficou bem lindinha. Agora, muitas pessoas estão me perguntando nos comentários como é que tu faz pra colorir a pasta. Eu vou mostrar, eu tô colocando novamente o Merengue Power e o CMC, porque tava chovendo, né, como eu falei, e são pra fazer os acabamentos, então quanto mais rápido eles secarem, melhor, considerando que esse bolo vai ser entregue no mesmo dia. E aí eu sovo a pasta, depois que eu sovo a pasta, eu só vou colocando aos pouquinhos até a cor desejada. Eu aconselho você sempre começar em pequenas quantidades. Os únicos corantes que você precisa colocar muito é vermelho, preto, azul royal, azul marinho. Os demais você vai colocando aos poucos. Ó, eu fiz esse marrom, ele tava muito avermelhado, assim, puxando pra o telha. E não era assim que eu queria, então eu acrescentei verde. Pode ser qualquer verde, eu coloquei o musgo porque é o mesmo tom que eu vou utilizar no bolo e já tava de fácil acesso. E aí você sova e viu a diferença? Ele já ficou, né, um marrom mais fechado. E aí eu vou abrir pra fazer como se fosse o cestinho do balão, né, onde o ursinho vai ficar dentro. Porque depois eu vou cobrir ele todo com umas cordinhas, vai ficar bem bonitinho, tá? Mas a princípio eu vou fazer logo para que ele esteja seco quando eu for cobrir com as cordinhas, senão vai ficar um trabalho bem difícil. Tô medindo, né, para ver se é a altura que eu quero mesmo, e aí já deixei para secar. E vamos fazer os ursinhos. Eu não consigo ensinar muita coisa dos ursinhos a vocês, porque eu também não sou boa em modelagem. Porém, o ursinho é a modelagem mais fácil para quem tá começando. A gente começa sempre com coxinha. Coxinha para fazer o corpinho, coxinha para fazer as perninhas. Como eu não peso, eu faço sempre duas bolinhas para ser as duas perninhas. Duas bolinhas para fazer os bracinhos. E por aí vai. Para todo bichinho que eu faço, vaquinha, porquinho. É sempre assim, pessoal. Tá? Eu assisto muito aqueles vídeos. Eu não sou boa em modelagem. Porém, nesses anos todinhos, a gente aprende a fazer algumas coisinhas, né? Personagem eu não sei fazer, mas tem alguns detalhezinhos que eu faço bonitinhos. E aí tô tentando fazer a cabecinha, vou medindo para ver se vai ficar proporcional ao corpo.
essa partezinha do focinho, não sei se é focinho porque é urso, né? Eu sei que focinho é cachorro, mas enfim. Né? No tomzinho mais claro, eu sempre vou olhando a referência que a cliente mandou e tento fazer o mais parecido possível. Eu já aviso que eu não replico, eu não sou tão boa em modelagens, mas que eu consigo fazer algumas coisinhas. E sim, é sempre importante você avisar o cliente. Se você consegue replicar o bolo e consegue replicar tudo, beleza. E o que eu acho muito difícil e praticamente impossível. Então, é bom você avisar, olha, eu não faço igual, não replico, mas eu faço um modelo, né, parecido, uma inspiração e fica bem bonito, que isso é importante. Agora, atenção, tá vendo essa escovinha? Ela é só da confeitaria, tá? É pra deixar o ursinho peludinho. No outro eu não lembrava que tinha, aí eu tive que refazer pra fazer esse detalhe. Não tá dando muito pra ver direitinho na câmera, porque não ficou muito acentuado, assim, muito peludinho, porque a pasta tava bem dura, pessoal. Como eu coloquei o pó pra merengue e o CMC, eu precisava que ele secasse rapidinho, esse efeito com a escovinha não ficou muito, mas ficou bem interessante, tá? Aqueles pentinhos que o pessoal encaixa assim na mão, geralmente os homens têm, principalmente de interior. É interessante você comprar e ter dois também na confeitaria, tá? Lava direitinho e vira um item da confeitaria. E tô fazendo em todas as partezinhas do ursinho, tá vendo? Na orelhinha e tudo. Nesse caso aí só tem o corpinho, os bracinhos e a cabeça, porque ele vai estar dentro do cestinho. E aí eu tô fazendo parecido com o outro, né? No caso, olhando pro outro que eu já fiz e vou fazendo o mesmo passo a passo, do mesmo jeitinho, né? Faço o olhinho, faço o narizinho, mas realmente eu não tenho muita técnica para ensinar, não tenho nenhuma esteca, eu só tenho esses boleadores. Então, é até interessante você ter sempre um kit de estecas também. Mas se você não é boa em modelagem, faz igual a mim, vai assistir vídeos, que eu faço bastante isso. E agora vamos ao bolinho. Esse é um aro 18, tá com 18 centímetros de altura, massinha branca. O recheio é ninho com abacaxi. Esse bolo vai pra minha cidade vizinha. Essa pessoa nunca fez bolo comigo, não, mas ela já encomendou por indicação, né, de outras pessoas de Belém que fazem. Eu tenho muitos clientes maravilhosos em Belém. E aí a pessoa veio retirar, tá? E se surpreendeu com o tamanho do bolo, porque ela achou que era bem menor. E aí vamos lá, né? Eu passei a primeira camada de ganache, esperei secar, aí agora é a segunda camada, tá? Eu tentei até deixar sem acelerar, mas seria impossível, pessoal. Esse vídeo já ficou grande e eu acelerando se eu não acelerasse. E aí vou passando, né? Estou na segunda camada. A primeira camada é meio que para deixar o bolo firme no lugar, segurar migalha e tudo mais. A segunda camada, ó, ela já deixa o teu bolo praticamente certinho, tá vendo? Fica só alguns espaços e o normal. E aí a gente vai para a terceira camada, que é a parte de cima, e eu passo, né, mais uma camadinha, só que não é grossa, tipo a primeira e a segunda. É mais para fechar algumas brechas que ficaram, né, alguma imperfeição ainda não tá bem retinho. E é isso, pessoal. Nessa parte de cima eu espero bastante secar, tá? Faz toda a diferença. Às vezes você quer deixar ele retinho e às vezes as pessoas comentam muito nos meus vídeos dizendo que não consegue deixar em cima certinho, retinho, como eu faço. Porque eu espero secar, eu não tento deixar o bolo retinho, apertando, né, puxando com a espátula, o ganache estando mole, não, porque senão sai tudo, não vai conseguir. Eu passo assim, ó, a camadinha, essa parte de cima eu já vou esperar ela secar mais um pouco. E aí depois que seca mais um pouco, eu puxo pra dentro. Você pode tirar também, né, o excesso, mas nesse caso, quanto mais bem feita tiver a tua blindagem um pouquinho grossinha, né? Não é tão grossa, tá, pessoal? Quando tiver a oportunidade, eu vou cortar um bolo, vocês vão ver. Aí, pra acertar só os detalhezinhos final, onde eu vejo que não preencheu, eu aqueci um pouquinho o ganache, porque ele mais molinho fica mais fácil. E aí, vou passando. Observe que a camada agora é bem fininha, só onde eu tava passando a espátula e tava vendo que não tava encostando. Então, é bem pouquinho mesmo. Eu utilizei nesse bolo 800 gramas, tá? 800 gramas é suficiente para um bolo de aro 18 com 18 centímetros de altura. As quantidades que eu utilizo não é muito referência, porque meus bolos são bem altos. Para quem trabalha com bolo de 15 para baixo, vai ser uma quantidade menor. Minha gente, eu tô tentando narrar esse vídeo, mas é tão difícil. Cidade pequena, a política aqui começou. Começou em janeiro, na verdade. E aqui as pessoas levam muito a sério, brigam. Ficam intrigados, você conhece essa palavra, né? Ficam de mal, quem é parente, quem é amigo vira inimigo, quem é inimigo vira amigo. E é barulho direto agora, e é uma luta para narrar. Mas então vocês vão relevar barulhozinho do fundo, carro de som às vezes, tá? E vamos só focar na minha voz, nesse sotaque super forte. E aí o bolo ficou certinho, ó. Eu ia gravar colorindo a pasta novamente, mas acabei esquecendo. Mas o processo é esse, sovo,
e coloco o corante. Esse é o corante verde musgo da Iceberg e ele é lindo. Pesei a pasta para falar a quantidade que eu utilizei para cobrir para vocês. O peso deu aquele 1,3 kg e alguma coisa que eu não lembro agora. E eu usei 700 gramas, porque quando eu terminei, eu pesei novamente. E vocês já estão vendo assim um bolo coberto que eu pedi pro meu irmão dar play na câmera e ele não... Ele achou que tinha dado play e não deu. Meu sobrinho entrou e disse, não tá gravando, tia. Aí eu fui olhar, gente... Eu fiz bem devagarzinho aquela parte de cobrir com a pasta para mostrar para vocês, mas infelizmente fica para uma próxima, tá? Quando tiver um bolo só assim, eu foco mais nessa parte. Tô fazendo as quinas, espátulazinhas de acrílico, para mim são as melhores. Você encontra elas na Shopee, tá, pessoal? É bem baratinho, acho que é R$ 30 essas duas. Tem os kits também, mas eu acho que essas duas é suficiente. E aí eu vou fazendo as quinazinhas, bolo quinadinho fica bonitinho, corto as rebarbazinhas que subi, tá? Tá vendo? Se você fizer a sua blindagem bem feita, o teu bolo já fica bem retinho. Fica bem retinho. Se tiver asinha, é só furar, pessoal. Porque o certo é descer esse asinho que fica pra pasta e tirar na hora que tá cobrindo. Só que como meus bolos são altos, se você puxar muito e ele é bem quinadinho já, quando eu faço a blindagem, ele pode rasgar as quinas. Mas é isso. Cortei e deixei ele bem retinho, bem bonitinho. Tá vendo? Essa cor é linda da Iceberg. A Iceberg já pode notar essa confeiteira da menor cidade do estado de Pernambuco. Eu já tô merecendo ser notada pela Iceberg, porque eu compro muito e faço muita propaganda gratuita. Ó, pessoal, tá vendo os ursinhos prontos, escadinha, a parte do cestinho. E eu vou só colocar no bolo agora. Tá vendo? Eu coloco sempre palitinhos, tá? Nos ursinhos pra segurar a cabecinha, senão desmonta tudo. Tá aí já quase seca. A escada não fazia muito tempo que eu tinha feito, mas como eu coloquei bastante CMC e bastante pó pra merengue, né? Ela secou mais rápido, ó. Aí, ó, já um palito de churrasco pra ficar presinho em cima. Tá vendo esse molde? Eu vou utilizar o lacinho pra fazer o lacinho do ursinho. Lembrando que eu tô seguindo a referência da cliente. Não tô replicando o bolo, tá? Mas o bolo ficou bem parecido. Fiz os lacinhos com um tomzinho de verde mais clarinho. Ó, pra fazer o tecidozinho eu vou utilizar esse molde, que eu acho ele ótimo pra fazer tipo tecidozinho. Eu sempre uso ele. Aí abri a pasta bem fininha com o mesmo tomzinho que eu fiz os lacinhos do ursinho. E cortei um quadradinho, dei uma amassadinha na mão e coloquei aí no cestinho. Eu vou tirar, né, porque eu ainda vou colocar as cordinhas, mas já pra deixar secando no formatozinho, senão depois quebra. Tô fazendo os bracinhos, né, aí tô utilizando a escovinha, a mesma escovinha de casa, e tô colando assim, tava assim na referência, bem lindinho, ele segurando no cestinho e a outra mão na cabecinha. E aí tô fazendo uma cobrinha bem fininha para colocar em volta do bolo, embaixo no rodapé. Para você deixar essas cobrinhas bem certinhas, você pode utilizar, faz ela assim com a mão primeiro, depois você pega o alisador do bolo e passa em cima, que ela fica bem certinha. Foi isso que eu fiz, é que como o alisador é transparente, não deu para ver direito e tá acelerado. E aí, ó, pessoal, a gente vai colando tudo bem certinho. Aí eu tirei a cabecinha para colar o lacinho, tá vendo? Porque tava difícil de colar, mas como eu não colei a cabecinha, só o palitinho. E ó como ficou bonitinho ele com o ursinho. E aí com esse molde de cordinha, eu vou fazer as cordinhas que vai ficar em volta do cestinho, para ficar bem bonitinho. Eu fiz as cobrinhas bem fininhas para caber bem dentro da cavidade do molde e apertei ele um pouquinho para marcar a lateral também. E aí passei água e colei. Como o cestinho já tava sequinho, né, que eu coloquei bastante pó, eu fui só fazendo e colando, tá? Nada demais. Fiz os pedacinhos das cordinhas e colei. Ó como ficou um efeito lindo, né? A referência no que a cliente mandou tava assim, era só menorzinho, porque o bolo também era menor, mas achei que ficou lindo, tá vendo? Dá pra você fazer em várias cores, né, para ursinho baloeiro. Agora eu tô tocando um pouquinho de corante branco com palitinho de dente no olhinho, né, para fazer aqueles pontozinhos de luz. E toco, pronto, coloco um pouquinho de corante, espero ele secar um pouquinho o corante e depois eu só toco. Meu irmão cortou as estrelinhas e pintou de dourado. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o balão. Uma bola de isopor, não sei o número, tá? Não vou mentir, já conheço esse tamanho, chego na loja e compro. Eu medi, fiz um moldezinho com papel medi, já o tamanho que seria certinho para que eu cortasse e recortei 4 faixas, né? 2 brancas e 2 verdes. Aí vai de acordo com o seu modelo e o seu gosto. Passei água na bolinha e tô colando. Só isso, pessoal. Pode encaixar aí nos tamanhos, pode ser do jeito que você quiser, pode ser 2 maiores, que aí você vai ter até menos trabalho, né? Vai ficar por cima e fica bonito também do mesmo jeito. E é só isso. Água para colar, corta as faixinhas com um moldezinho que vai facilitar a tua vida. E pronto, tá prontinho o balão. Ele não desmonta, ele fica tranquilo. Eu vou utilizar palito de churrasco do grande mesmo, tá?
porque senão o peso da bolinha com a pasta pode descer para o bolo. E aí é só colocar. Eu tô colocando 3 palitos, só seguindo a referência, mas 2 também é suficiente. Empurro, ó, não precisa cortar o palito, tá? Deixa o palito grande mesmo, porque ele desce no bolo depois. Eu até tirei esse balão para cliente levar, porque balançando daqui para Belém, né, é mais de 35 quilômetros, ele ia só balançando, balançando, podia ser que danificasse. Fiz uma outra cordinha, um outro molde bem pequenininho para colocar no meio do balão, aí eu não vi que a câmera não estava pegando, mas foi só isso, só colei. Aí a escadinha já praticamente seca, colei as estrelinhas. Se você tá nesse vídeo, ainda não sai daqui que eu vou ensinar você a fazer essas nuvenzinha 3D, que fica linda e é bem, bem, bem simples, tá? Eu sou Maria Tereza, moro na menor cidade do estado de Pernambuco, eu moro no sertão e aqui só tem 4.200 habitantes. Para fazer a nuvenzinha 3D, você vai fazer várias bolinhas e juntar elas, tá vendo? Do jeito que eu tô mostrando aí no vídeo. Depois que você fizer isso e juntar as bolinhas, você vai pegar uma pasta e vai abrir ela bem fininha mesmo, tá? Bem fininha. Abre bem fininha e aí você coloca sobre essas bolinhas que você juntou, igual eu vou mostrar agora no vídeo, ó. Tá bem fininha, coloquei em cima, corto o excesso. Depois que eu corto o excesso, eu dobro a partezinha que sobrou pra dentro, né? Junto aí, essa pasta tá molinha, não tem nenhum problema. Eu ajeito com as mãos pra ficar a marcaçãozinha das bolinhas, né? Senão ela não vai ficar na 3D. Veja como fica linda e o diferencial que dá no bolo. É simples demais, principalmente se você não tem cortador, tá aí uma excelente opção. Nesse vídeo eu vou responder 2 perguntas que vocês me fazem muito nos comentários. O peso do bolo e o valor, tá? Lembrando que aí tá com o peso do vidro ainda. Me conta na cidade de vocês quanto custa um bolo desse, né? Esse vídeo, sempre quando eu falo os valores, gera uma polêmica, mas eu moro na menor cidade do estado de Pernambuco. Aqui as famílias ganham em média um salário mínimo. Se eu for vender o bolo nos valores da cidade grande, que vende a 120 geralmente, que é o preço justo, 100, 120 o bolo de pasta americana, eu não vou vender nenhum bolo. E se eu não vender nenhum bolo, como é que eu vou criar meus filhos? Com o salário mínimo, que eu também ganho do meu concurso, né, pessoal? Então, assim, é a realidade mesmo. Tem dia que eu tô bem abalada, tem dias, né? Tem dias que não e a gente vai levando. Eu cobro os adicionais, por exemplo, um bolo desse, ele custa R$ 200 esse bolo, tá? Um aro 18, eu vendo para 20 pessoas, mas serve 30 tranquilo. E eu cobrei de adicional nesse bolo R$ 25, que foram dos ursinhos, né, e do balão. Me conta na cidade de vocês quanto custa um bolo de pasta americana pesando por volta de 5,5 kg por aí. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreve, deixa o like para ajudar essa confeiteira. Eu espero que esse bolo sirva de inspiração, que você tenha aprendido alguma coisa com ele. Obrigada do fundo do coração a você que assiste até o final. Isso me ajuda demais e fica com as imagens dele bem de pertinho. E esse foi o resultado, achei que ficou lindo. Eu espero que vocês também gostem. Eu espero que sirva de inspiração e até o próximo vídeo.